compartilhada. incertezas, né? Isso. Então, o tema, o título, né, é Serenidade na Incerteza. Então, acho que vale uma conversa para a Uhum. gente, enfim, explorar esse tema e, enfim, é possível, não é possível, como viver esse momento, né, e lidar É. melhor, né? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é um tema, para mim, muito relevante, porque eu não estou isento de fazer parte disso, né? De sentir essa questão de incerteza, ansiedade, como pessoa, como cidadão vivo da mesma forma. Ao mesmo tempo, por conta da própria profissão e daquilo que a gente faz e tem tido de conversa, tem sido muito recorrente as conversas de coaching com empresas falando sobre esse tema, abordando esse tema, né, de como lidar com essa incerteza. E então acho que é importante a gente reconhecer, em primeiro lugar, que a questão do controle é a que vem mais fortemente, que aparece, que é como lidar em situações em que a ilusão ou não, a percepção de controle vai despencando, né? Então, para mim, acho que esse é um primeiro ponto. Como lidar com a questão do controle ou tentativa de controle em momentos de incerteza que envolvem algumas questões caóticas até, né? Muitas variáveis mudando. O que eu sinto é que é possível ter serenidade, ela só não ocorre 100% do tempo. Então, tem uma oscilação dessa serenidade, porque a gente está vivendo algo muito novo. Então, às vezes eu sinto também que é um desejo de estabilizar, do tipo, vamos deixar as coisas calmas. E a gente vive uma instabilidade todos os dias. Acho que a serenidade é uma escolha, mas saber que ela também vai oscilar. E isso também faz parte desse momento que a gente está vivendo. Uhum. Me vem uma coisa, né, que tudo vai depender do nosso modelo mental, nosso jeito de pensar, né? Em especial, pelo menos para mim, assim, quais são as crenças que cada um de nós tem com relação a transformação, vida, morte, porque nesse contexto que a gente está vivendo, a gente está lidando com perdas reais, né? No primeiro nível da vida mesmo, né? Então, ontem mesmo, né, a gente teve a notícia de que uma pessoa próxima e querida está entubada, né? Então, assim, essa perda da vida, ela está aqui do lado. Então, que crença que eu tenho sobre a vida e a morte, né? E isso eu acho que se estende, permeia todas as dimensões, né? Quando você fala, Marisa, dessa coisa da busca da normalidade ou da estabilidade, eu tenho a impressão, né, que frente a esse momento de incerteza generalizada, existe uma tendência, né, da gente querer manter as coisas como elas eram ou estavam, né? E aí acho que fica uma briga, porque assim, o próprio processo natural deste tipo de incerteza que nós estamos vivendo, ele vai mudar o estado das coisas, né? Ele já mudou o estado de muitas coisas, né? Assim, nós como empresa, como indivíduos e outras empresas, clientes, etc., eles tinham um plano, né? E esse plano já foi por água abaixo, né? Então, voltando à questão que eu trouxe inicialmente, né? Que crenças que a gente tem sobre perda, sobre transformação, sobre incerteza, porque dependendo da crença, nós estamos mais próximo, mais distante de experimentar uma certa serenidade, né? Para mim lembra muito, né, um livro que tem alguns anos e que na época foi bem comentado, né, que é Menos Prozac, Mais Platão, do Uhum. Lumarinoff, né, onde ele aborda a questão da filosofia como alternativa, né. Então, mais do que nunca, ser coach ou ser um profissional de ajuda traz uma dimensão de filosofia. Eu acho que não é apenas com psicologia que você
cuida de um paciente, para quem é um profissional da área, né, de terapia, por exemplo, mas tem uma questão de como que a gente consegue abordar a filosofia que está por trás disso. Então, quando a gente fala de vida e morte, a gente começa a voltar para perguntas literalmente de filosofia. Quem Sim. sou? De onde venho? Para onde vamos? Por que estamos aqui? E não reconhecer esse momento, né? E não dar tempo dessas perguntas serem feitas, porque, só para lembrar, a pergunta de filosofia é aquela que deve ser perguntada, mas não tem uma resposta necessariamente. Em geral, não tem, né? Então, essa sensação de vazio que as perguntas de filosofia geram, de, poxa, quem sou eu? Da onde eu venho? Eu acho que agora é um momento de, para ter serenidade, encontrar esse lugar, esse centro, né? Como Sim. se fosse o olho do furacão, realmente, né? Uhum. E eu sinto que nesse momento é mais real algumas dessas perguntas. Então, essa questão de que a vida tem um fim, né? Então, a questão da morte. E imediatamente acho que tem um lugar de preocupação com a morte dos mais próximos e mais queridos, dos familiares. Mas eu fiz uma reflexão assim, tá bom, e se eu morrer? Porque eu estava com uma preocupação se o outro, né? E aí, como é você acessar essa pergunta de um lugar que parece que está mais próximo isso? E isso não é uma certeza, mas é uma possibilidade como era há um mês atrás. Só que ela não estava tão latente para mim. Uhum. Então, acho que também olhar para isso vai também fazendo com que você comece a escolher o que importa. Então, eu me vi nesse final de semana olhando para aquilo assim, o que é mais importante para mim, para que eu possa fazer hoje o meu dia ser um dia bem vivido. Uhum. E a É. sensação que eu tive foi um pouco essa, como se tudo que não tinha tanta importância, ele cai por terra. E eu realmente começo a focar naquilo que importa para mim. Uhum. Aí me vem uma coisa, né? Até pouquíssimo tempo atrás, essa hierarquia de valores, né, do que importa era uma, né? E frente a essa incerteza não premeditada, né? Curioso, né? Incerteza não premeditada, né? Que assim ninguém imaginava, né? Que a gente ia viver algo do tipo. Eu tenho a impressão que nesse momento essa hierarquia do que importa, ela está no processo de revisão. É como se estivesse sendo embaralhado, né? E é confuso. E isto é desconfortável, né? Isso gera toda natureza de emoções possíveis, né? E olhando para isto, né? Quando a gente pensa desse movimento que é esse dilema, né? Do tipo, puxa, o que é mais importante? O que importa, né? A vida das pessoas que nós estamos tentando evitar pelo isolamento, né? E também é outra questão que é econômica, né? Porque essa conta vai chegar, né? E eu acho muito interessante assim perceber que fica um pouco escancarado assim o que vinha importando, né? Uhum. E eu acho que chegou o momento, sabe, de fazer escolhas mesmo, né? A partir dessas perguntas mais filosóficas, né? O Uhum. que importa de fato para mim, né? Vamos imaginar que assim vão haver perdas, né? No limite a perda da própria vida, a perda da vida de alguém querido, a perda de emprego de muitos, a perda de projeção de ganhos, né, no Uhum. curto prazo, tudo isso foi, né, assim, literalmente embaralhado, né? E eu acho que a serenidade me vem assim como porque é fácil falar, né? O que eu quero dizer dar conselho, né? Não é por aí, mas assim, como viver tudo isto com algumas crenças que eu acho que ajudam, né? Por exemplo, a Sim. crença de que vai passar, né?
a crença também de que tem coisa muito boa, né? O Edu compartilhou aí nos grupos do WhatsApp, né, um link de um site de notícia que só Muito publica legal. as coisas boas, né? Tem muita coisa boa acontecendo perante essa Eu, confusão, né? eu acho, Arthur, que tem, Marisa, tem para mim, uma questão que eu tenho sentido dos clientes com os clientes que eu tenho falado, é uma busca deliberada ou inconsciente até de quick fix, né? De assim, me ajuda a consertar e me ajuda a voltar à normalidade, né? Então, uma busca muito grande por voltar à normalidade, né? E eu acho que esse é um tema que a gente tem conversado bastante na Atma, né? De me pego de um lugar do tipo, eu não quero que volte à normalidade. Eu quero, obviamente, sair desse estado de exceção crítico, mas eu sei que tinha uma série de coisas que estavam muito complicadas na sociedade, no planeta, na minha vida mesmo. Então, como usar esse convite, né, que o contexto trouxe, para a gente poder realmente gerar reflexões de novos tipos de acordo, novas reflexões. Se não for uma mudança total, radical, porque não estou aqui no idealismo, mas é como não se fixar em apenas quero voltar para a normalidade, quero voltar a ter meus rendimentos numa carteira que me dava 30% ao ano, quero. Como é voltar para esse lugar? Sem ser voltar para a normalidade. Sim. É Porque me... Fala, Arthur. voltar para a normalidade nesse sentido, né, me soa como negar essa realidade, né? Por meio do apego, eu vou negando aquilo que está sendo movimentado, mexido, né? Eu estou negando o furacão, né? E aí isso vai fazer com que a gente tome decisões, eu acho que muito mais egocêntricas, né? Uhum. Tipo, puxa, eu preciso normalizar o que me importa, né? E aí vem, assim, atitudes de todo tipo, né? Muito menos voltadas para o todo, me parece. Eu escuto que tem um desejo de uma receita, que na prática a gente não sabe qual é, como se fosse a solução para todos os problemas. Uhum. E eu vejo que, de verdade, a grande solução, colocando entre aspas, é você se conectar com você. E aí me veio muito a questão, por exemplo, para mim sempre foi muito importante, uma crença minha, até trazendo o que você tinha provocado antes, a funcionalidade. Então, assim, como eu torno o meu dia dentro dessa configuração mais funcional? Uhum. Porque, para mim, isso muda a forma como eu lido todos os dias. Dentro dessa configuração, mas está dando eco. Eu já tirei aqui que eu tava querendo fazer mágica, né? Acompanhando Facebook, né? Mas Tá. desculpa, Não, continua. tudo bem. Então, eu acho que essa funcionalidade é uma crença minha. Quais são as crenças que a gente pode descobrir nesse momento? Que isso sim pode ser uma solução bastante de curto prazo para você encontrar no seu dia. E não que é a solução para todos, mas é a solução para você se você conseguir entender assim, quais são essa quantidade de crenças, ou quais são essas principais crenças que podem me ajudar neste momento daquilo que a gente tem vivido. Sim. Uhum. Me veio uma crença forte, poderosa, que não só me traz uma certa serenidade, mas assim me traz uma energia, né? Que é acreditar que assim sempre tem um futuro melhor querendo emergir. Uhum. Se a gente olhar em perspectiva, né? Puxa, como é que esse futuro que emergiu, né? Ele era melhor potencialmente. Uhum. Eu acho que qualquer tipo de transformação, qualquer tipo de mudança, né? Ele precisa de quebra, né? Tinha muitas coisas que estavam transparentes, né?
Uhum. Então, como olhar tudo isso que está acontecendo, entendendo numa perspectiva de que isso é um movimento, tem começo, meio e fim, e que, enfim, vai gerar quebra, vai gerar perda, mas que tem um futuro ainda melhor querendo emergir. E nesse conceito de quebra, é como eu declaro a quebra, independente da vida ter me feito essa quebra, né? Sim, Porque muitas vezes eu posso continuar passando com essa quebra que a gente está vivendo nada, achando que nada aconteceu. E eu já encontrei pessoas que estão nesse capítulo, né? Negando efetivamente o que está acontecendo do lado de fora É. e também do lado de dentro, né? E aí para mim é como que eu declaro a quebra, porque quanto antes eu declarar, antes eu tomo contato com isso. E aí eu saio da negação e eu tenho mais autonomia para trabalhar no meu dia a dia, com a minha família, com relação ao meu trabalho, com amigos, com situações difíceis, como vocês colocaram que a gente acabou de viver ontem com esse nosso amigo. Então, assim, é como eu me torno mais protagonista, ainda que essa palavra esteja bastante contaminada, mas para mim é a iniciativa de você tomar as rédeas da própria vida diante desse cenário que a gente está vivendo. sim. Você ia falar algo, Edu? Eu acho que é diferente eu ser protagonista controlando as coisas, ou eu ser protagonista, usando, né, a definição de logoterapia, de acionar o espaço que a vida traz para mim, né? Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero hoje, não sou livre nem para ir e vir na rua sem ter medo ou sem estar desrespeitando talvez outras pessoas. Mas eu sou livre para reagir e responder de uma determinada maneira que é diferente, né? Então eu posso encontrar serenidade no meio desse caos, né? Usando a metáfora do furacão, é bem isso. Se você está no navio e esse navio está na rota de um furacão, por mais que pareça absurdo em muitos momentos, a única alternativa para o capitão é direcionar o navio para o olho do furacão com toda a força. Então, precisa muita coragem, realmente, de enfrentar aquilo que a gente está vivendo, sabendo que eu não tenho controle, mas que eu tenho influência sobre como eu respondo ao que está ocorrendo. E aí eu acho que a oportunidade é uma oportunidade planetária, né? De como a gente usa esse momento e não faz dele um momento a mais. Puxa vida, olha, passou tudo aquilo, foi uma Ufa, crise, que etc., mas alívio. agora voltou e toca o pau e faz tudo igual. Então, como é assumir essa responsabilidade, esse ativismo pessoal, que não é político partidário, mas é político social, é de cidadania. Né, a gente estava comentando uma reunião interna nossa, me gerou mesmo um desconforto ver as águas azuis do canal de Veneza, né? Por que gerou desconforto? Porque o primeiro impulso que eu tive, falei, gente, que lindo, eu não conheço Veneza. Será que dá tempo de eu conhecer Veneza com as águas azuis? E imediatamente eu vi o quão ridículo é essa minha afirmação, né? O quanto é querer voltar à normalidade e voltar a ter um nível de turismo que não é sustentável e querer voltar tudo exatamente da forma que estava. Então, como vai ser esse novo mundo, eu ainda não sei. Mas me permitir ser convidado por esse momento a fazer reflexões e mudanças mais profundas, eu acho que é algo que me deixa mais íntegro como ser humano. Como não perder a oportunidade de usar esse momento para me desenvolver realmente. Legal. Você tem um compromisso agora às 2h30, né? Tem as 2h30. Se Eu só vocês quero fazer quiserem... eu só quero fazer um teste. Uhum. Tem
o pessoal da Atma entrou aqui, a Fernanda Almeida, o Gustavo e o Max, eu coloquei eles aqui no Zoom com fala permitida. Então, eu vou liberar o microfone de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, algo que vocês gostariam que a gente conversasse, eu vou colocar aqui em aberto, tá? Para vocês o microfone. Opa! Aí. Max, Fernanda, Gustavo. Oi, Edu, Marisa, Olá. Arthur. Oi. Ontem até ontem eu mandei um áudio para o Arthur falando que esse processo todo assim me trouxe já saí da transparência, né? Já tô a quebra está me trazendo aprendizados, e um dos aprendizados é acreditar em sonhos, projetar sonhos para o futuro, né? Então tem sido importante para mim descobrir isso na sexta, quanto foi importante ter atividade, pequenos momentos que no futuro, que assim, olha, eu preciso disso fazer no futuro, é um sonho meu, uma coisa que eu quero muito fazer, me ajuda muito nesse processo de como eu lido com a situação toda. Acho que essa é uma fala que queria trazer aqui pra gente. Legal. Eu até me lembrei de um coach meu que trouxe, eu estive com ele semana passada virtualmente, e ele trouxe para mim que, em função do ir e vir, né, ele está tendo mais tempo e que ele achava que podia fazer algo. E aí eu trouxe um pouco esse questionamento, Max. Qual é o sonho que você tem adiado? E ele falou, eu tenho um sonho de poder contribuir socialmente, e agora mais do que nunca parece que isso é premente. E a gente começou a falar sobre isso, e ele saiu super empolgado de que além de tudo que ele já faz, que daria para pôr isso, e era um espaço, e era um momento, e isso fez muito sentido para ele. Então, o que você está trazendo, para mim, conecta muito com o quanto a gente pode provocar isso, porque tem um novo espaço também, né, para os executivos que tinham todo um trâmite e que mudou esse modo operandi, e que para alguns ainda tem alguns espaços que podem ser preenchidos com um sonho, com uma busca, um propósito pessoal. Sim. Eu acho que um momento como esse, ele é um rito, né? É um rito, claramente é um rito de passagem, né? Até porque envolve morte, envolve uma metafísica, né? Um mundo novo está nascendo, envolve metanoia, vida, né? envolve Porque vida. tem gente nascendo também nesse novo. Então, ele é um rito. E o que é um rito, né? Nós vamos sair disto diferente do que entramos. Agora, se eu não aceitar que eu posso ter sonhos nesse momento, que eu posso aproveitar para refazer planos, eu acho que é uma perda, né? E é uma pena. Então, nosso trabalho, eu acho que muito é provocar essas reflexões para que indivíduos, times, empresas consigam aproveitar minimamente essa oportunidade para fazer mudanças com amor, né? Porque aí a nossa crença é que o amor transforma. Sim. Muito bem. Muito bem. Gente, se vocês quiserem continuar, é um prazer. Eu realmente tenho um outro compromisso virtual também, mas um outro compromisso que já estava agendado, e foi um ótimo piloto para a gente começar essas conversas mais frequentemente. Foi suficiente também. Não sei o que o Arthur acha, mas eu acho que já está de ótimo tamanho. Tá bom. Eu acho que é bom, assim, eu saio da conversa mais sereno, né? Acho que é o próprio tema, né? Então, acho que tem aí um caminho bom para a gente continuar cultivar, né? Acho que a gente vai sair dessa dependendo, em especial, do que a gente vai nutrir e cultivar. Eu saio com ânima, animada, principalmente com alma. Eu tenho estado... Perdão, fala, e desculpa. nesse momento, para mim, é muito prazeroso.
Tudo bem, então amanhã a gente gera outra conversa. Vamos lá. Conversamos amanhã de novo. Vamos Tá nessa. Show. Beijos. E grato a todo mundo, povo que está no Facebook também. Show. Vamos em frente. Um abraço. Tchau, Até mais. gente. Tchau. Tchau, gente.